dando início à aula de hoje, mostrar para vocês uma tabelinha simples de categoria, usando o Linked-SQL, e na camada Control a gente vai colocar o Web Service. E a gente vai ter duas views, que vai ser uma view Web Forms e uma view Web, que eu ainda não fiz, uma view Windows Forms, que vai ser esse formulário aqui, e a view Web, que eu ainda não fiz, que eu vou fazer junto com vocês, para vocês até verem como a gente faz uma view em ASP.NET puro, né? E também não fiz a camada do meio em Web Service, que a gente vai usar um outro projeto web que eu vou adicionar aqui para a gente entender o processo. O nosso banco de dados, eu vou usar esse mesmo banco de dados aula, que está no meu SQL Express, e a tabela que eu vou usar vai ser a tabela categoria, que está com os campos cat-código inteiro, autonumerável, está com o identity ligado. Deixa eu achar aqui a especificação do identity. Está com o identity ligado. E cat nome baixar 50, que é o campo de nome. Vou até tirar aqui o campo obrigatório. Opa, não dá. Teria que apagar a tabela. Não vou tirar. Tá. Então, aqui está o cat nome configurado. Vou colocar aqui o max length igual lá. Faltou isso aqui. E o cat código. Quando preencher e salvar sem o código, ele vai incluir. Quando alterar, ele vai bloquear o código. Quando salvar, ele vai alterar e recarregar a lista. Quando clicar no excluir, ele vai pedir confirmação e fazer. Tudo isso ele vai acessar um web service que vai estar expondo esses métodos para a gente fazer. Então, quais métodos a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar um método para incluir, um método para alterar, um método para selecionar pela chave, um método para excluir, e um método para selecionar todos e carregar no grid. São esses 5 métodos que a gente vai ter no nosso projeto. Tá? Selecionar pela chave, incluir, alterar, excluir e selecionar todos. Isso vai estar exposto no Web Service. O Web Service ele funciona como uma casca somente. Todas as regras de negócio vão estar programadas na nossa camada Model. Tá? Então a nossa camada Model, que ela está representada aqui por um Class Library, vai ser uma DLL, onde a gente vai fazer o mapeamento, a gente vai usar Linked-SQL aqui, vai fazer o mapeamento com aquela tabela e vai criar a Partial Class com os métodos que a gente vai precisar no Web Service. Então esse é o nosso primeiro passo. Então, para adicionar o projeto, para adicionar o item, o DBML, que faz o mapeamento com o SQL Server, a gente vem aqui em Data, acessa aqui o Linked-SQL Classes, vamos dar um nome para ele aqui de Data Classes mesmo, tá? Vai dar o add e ele vai criar um arquivinho aqui. Esse arquivo é o seguinte, ele fala que a gente só precisa arrastar as tabelas para cá do nosso banco de dados. Então a gente vai vir aqui no Server Explorer, vai abrir a tabelinha aqui, os tables, vai arrastar a categoria para cá. Eu só vou usar essa tabela de categoria, tá bom? O link, a gente precisa marcar as propriedades e tirar essa propriedade Update Checked Always daqui. Isso aqui é quando você quiser que o próprio sistema descubra quando o objeto foi alterado ou não. Ele vai ficar checando isso, ele vai ter uma propriedade timestamp e quando você alterar, ele altera essa propriedade. A gente não tem essa propriedade no banco e a gente está interessado, a gente mesmo, controlar quando for alterado ou não. Então a gente vai colocar o Update Checked Never. Isso a gente vai fazer em todos os programas que a gente tiver com link, marcar os atributos e colocar a propriedade Update Checked Never. É isso que a gente tem que fazer aqui nesse momento. Oi? Isso. Porque eu só vou trabalhar com ela aqui nesse projeto. Não preciso adicionar todas. Esse exemplo só está usando uma tabela. Tá? Adicionei aqui no meu Solution Explorer. Está aparecendo aqui o nosso DBML com essa classe. Poderia ter várias tabelas aqui, então só tenho uma. Né? E agora a gente vai criar o Partial Class para acessar, para ser o Partial Class dessa categoria. O que um Partial Class faz? O Partial Class, como tem esse mapeamento e o código do mapeamento é gerado automático pela ferramenta, eu não vou me meter nesse código aqui, inserir código meu aqui, porque quando eu remapear
ele vai gerar outras coisas aqui. Então eu não posso alterar esse código. Não estou interessado em alterar esse código. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar o meu código dessa classe aqui, desse objeto. Eu vou criar o meu código separado. E para isso eu vou usar uma coisa chamada Partial Class. A Partial Class, ela é a classe de origem. Só que quando compilar, o programa transforma ele em uma coisa só. Transforma em um objeto só. Só que o código vai estar separado em dois arquivos diferentes. É isso que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma pastinha para organizar, chamada Partial. Tá? E aqui dentro, eu vou criar a minha Partial Class categoria. Do mesmo jeito que está lá, ó, categoria. Opa, categoria, né? Categoria. Tá? Tem um problema aqui quando você cria. Tá? Primeiro, ele vai colocar o ponto partial aqui, ó, porque está dentro da pasta partial e ele acha que você está fazendo um subpacote. Não é. Ela pertence ao mesmo pacote. Ela pertence a model, porque o meu data item está na model. Então eu tenho que excluir isso aqui, senão tudo dá errado se eu não excluir aquele ponto partial. Tá? Nada funciona. E aqui eu vou colocar o seguinte atributo. Vou dizer que é uma Public Partial Class. Tá? Ou seja, eu estou dizendo que ela é uma Public Partial Class categoria. O sistema vai entender automaticamente que esse código aqui, ele é parte desse código aqui, da classe categoria. Tudo bem? Então eu posso escrever separado, como se esse código aqui estivesse dentro do objeto categoria. Então eu posso escrever aqui, ó, vou escrever um método público, ó, public, vamos lá, public void incluir, tá? Vamos dizer que o meu void seja do próprio objeto categoria. Eu não estou criando um método estático aqui, eu não estou recebendo objeto, ele é da método categoria. Eu posso ter um método desse jeito. Aí eu teria aqui, ó, são duas maneiras de programar esse método. Eu posso usar a tag using, aqui eu posso colocar uma connection string aqui dentro, para eu mudar a connection string que ele criou como padrão. Eu não vou fazer isso agora. Vamos ver o que deu. Posso fazer desse jeito. Quando você usa o using, significa o seguinte, que no final desse cara aqui, ele vai tirar esse objeto da memória. Tá? Ou seja, eu posso colocar todo o meu código aqui dentro. Isso é uma coisa que vocês estão aprendendo agora também, da relação do C#. Ou eu posso fazer daquele outro jeito que a gente fez na última aula. Mas eu vou fazer desse jeito e depois a gente cria o método de novo, o outro código embaixo. Aí aqui eu tenho o adb.categorias.insert on submit diz, para você ter um método que não é estático, tá? O objeto tem que estar instanciado. Quando você está com o objeto instanciado, o this pega o próprio objeto. Esse método ele pode ser escrito dessa outra forma. Public static void incluir. Se eu usar static, eu tenho que receber a categoria OCAT aqui, tá? Aí eu vou passar a usar esse cara aqui porque ele não está instanciado o objeto. O método static é um método de classe, não um método de objeto. O método de objeto você tem acesso ao próprio objeto. O método de classe não. Aí aqui eu vou dar odb.submitChange. Tá? Esse aqui eu teria que fazer a mesma coisa. E aqui, ao invés de usar o this, ó, se você usar o this aqui, ele dá erro. Tá vendo? Ele está dizendo que não é válido em métodos estáticos. Porque não existe objeto instanciado quando você usa o static void.
esse objeto não está instanciado. O método estático não conhece a instância do objeto. O método estático é um método de classe, ele pertence à classe, não ao objeto. O método void, quando ele não tem static, ele é um método de objeto. Ele pertence ao objeto. É como se eu falasse, levanta o braço e você levanta. Entendeu? É só você que levanta o braço. Agora o método de classe é o seguinte, eu falo para a classe, levanta o braço dele. Aí a classe vai lá e levanta o braço dele. É um método de classe, é a classe que executa e não o objeto. Entendeu? Entenderam a diferença? Aqui eu tenho que usar o... Cara, depende do autor, depende da finalidade do objeto. Tá? Se for de responsabilidade do objeto, mais certo é usar do objeto. Se for da responsabilidade do grupo e não do objeto, mais certo é usar o de classe. Entendeu? Por exemplo, eu mandar você caminhar. Eu mandar você caminhar é uma responsabilidade só sua. Entendeu? Não uma responsabilidade da classe turma. Entendeu? Eu passar um exercício para você como aluno. Você que tem que fazer o exercício. Você que tem que executar o método, executar o exercício. Só interessa a você. Tá? Agora, eu quero saber quantos alunos tem na turma. Entendeu? Não é de responsabilidade sua como objeto. É de responsabilidade o quê? Da classe turma ou da classe aluno de responder isso. Ele que tem que saber isso. Então essa é a diferença do método de classe para o método de objeto. O método de objeto tem inferência direta no objeto, é de interesse do objeto. O de classe não, o de classe ele não sabe responder. Mas isso depende do modelo. Tem modelo que programa só com método estático. Tem modelo que programa com os dois. Tá bom? Depende do modelo. A teoria diz isso que eu falei. Tá? Então a gente vai ter o incluir, ó, esses dois métodos são a mesma coisa, só que um está com método de objeto e outro está com método de classe. Tá bom? Você não precisa ter os dois, você pode escolher um só e fazer. Vou fazer a mesma coisa para alterar. Vou fazer sem ser estático. Vou fazer alterar. Desculpa. Void alterar. Mesma coisa, use. Se eu usar o use, eu não preciso nem dar o dispose. Entendeu? Porque quando chegar no final, ele vai tirar da memória. Não preciso me preocupar com isso. Não, se você instanciar, você tem que se preocupar em retirar da memória. Por uma hora o garbage vai passar e vai retirar. Só que é melhor que você se preocupe. A taxa distru é aquele lance lá do método que eu falei. ODB categorias ponto submit change. Não, desculpa, ODB ponto submit change. Está aqui o nosso método alterar. Tá? Vou fazer também o excluir. Gabriel, deixa eu ver com você. Esse submit change é você mesmo fazer a sua própria mudança, certo? Não, o excluir eu estou mandando ele fazer o que eu disse para ele fazer antes. Quando eu dei o attach aqui, ó o primeiro parâmetro do attach, recebe o objeto categoria. Olha o segundo parâmetro, ball as modify. Está dizendo o seguinte, ele foi modificado? Eu estou dizendo sim, foi modificado. E aí quando eu dou o submit change, ele vai dar um update na tabela com esse objeto. Vai executar um método SQL update. Update categoria, set, código categoria igual a tal valor, cat nome igual a tal valor. Tá? Oi. Quê? Qual? Desculpa, eu tô perdido aqui. Esse cara aqui? Ah, isso aqui é um objeto categoria. É a variável que eu estou recebendo. Variável categoria. É um objeto tipo categoria. Aqui podia ser qualquer coisa. Ó. Podia ser aqui, ó, mulher melão. É só o nome da variável. Se eu recebo a mulher melão, eu tenho que colocar mulher melão aqui. Entendeu? Pode ser qualquer nome, é o nome da variável. Não tem problema. Entendeu? Eu estou usando o OCAT porque é um nome fácil de entender. Mas podia ser categoria, se você prefere usar o nome completo. Né? Aqui é a gosto do freguês. Entendeu?
Quê? Não, não tem problema. O programação é preparada para acessar os dois métodos. Aqui é o delete, tá? Para ele excluir. Agora são métodos estáticos. Por quê? O alterar, o excluir e o incluir, você pode usar método de objeto, porque o objeto te interessa e ele sabe se alterar, se incluir, se excluir, tá? Agora, o selecionar, que ele retorna um objeto categoria, ele não pode ser um método de objeto, porque você não vai ter objeto instanciado para selecionar. Você vai receber o objeto, né? Então, o categoria, ele tem que ser estático. É obrigatório ser estático o método selecionar, que vai receber aqui um cat código, tá? Aí aqui você vai dar um return from p in odb ponto categorias where p ponto cat código igual ops, igual cat código. Cat código é o que? O nome desse cara aqui, ó. Se eu colocar aqui mulher melão, aqui embaixo é mulher melão. Select p ponto first or default. First or default. Esse p eu posso pôr na variável, Abel? Quê? P from tabela, talvez. O quê? Ao invés de p. Como assim? Não, from p. Ao invés de p eu posso usar outra palavra? Pode, aqui você poderia ser x, ó. Ou escrever tabela também serviria? Pode. Aqui pode ser, por exemplo, tabela, você está falando. É só lembrando aqui, ó. Aqui, tabela, select, tabela. Tá? Esse p é universal? É universal. Os exemplos na internet você vai achar sempre from p. From p. Mas é a variável, é o nome da variável. Entendeu? Aí esse first or default vai retornar o primeiro objeto da minha lista aqui, ó. Se não tiver objeto, ele vai entregar um null. Eu já estou dando return direto. Não estou escrevendo muito código, não. Estou metendo return direto. Tá? Vai ser a mesma coisa com o selecionar todos, ó. Selecionar todos vai ser list categoria. Selecionar todos. Não tem int, tá? Aí aqui vai ser return adb.categoria, order by p.catNome, eu quero ordená-lo por nome, e aqui não é first or default, aqui é toList. Pronto. Está lá o meu método selecionar todos. Então eu estou aqui com todos os métodos prontos para fazer o meu projeto. Todo aquele trabalho que a gente teve usando a DONet, ele morre usando o link to SQL. Qual que é o grande lance aqui, ó? Vamos ver se ele builda. Vamos ver se ele dá build aqui na nossa moda. Vamos ver, build status, sucesso, está certinho, pelo menos não tem erro de sintaxe. Né? Aí aqui, ó, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, eu vou pegar minha PowerShell Class e vou dar aqui, ó, um View Class Diagram. Isso aqui é um recurso da ferramenta que ela vai gerar o diagrama de classe dessa classe que eu estou selecionado. Ó, vai gerar o diagrama de classe. Ele gerou lá da classe categoria. Olha lá a classe categoria. Olha os métodos. Cat código, cat nome, que veio da tabela. Ó, o alterar, o excluir. O incluir com um overload, lembra que a gente fez o incluir estático e o incluir normal? Então ele tem uma sobrecarga. Isso aqui é o conceito da orientação objeto, chamado sobrecarga de operadores. Ou seja, você tem dois métodos com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes. Ele chama qual? Você escolhe qual que chama pela assinatura. Você vai usar a assinatura diferente. Um está recebendo um objeto categoria e o outro não. Ele vai saber qual que é, porque a assinatura tem que ser diferente. Entendeu? E aqui é o selecionar todos. Ou seja, você fez uma PowerShell Class com esses códigos separados, mas a ferramenta entende como uma coisa só. Esse é o grande lance da PowerShell Class.
eu posso separar o meu código, porque se eu precisar alterar o meu mapeamento, eu venho aqui, excluo e coloco de novo, sem precisar alterar o meu código. Meu código já está pronto. Esse é o grande lance. Tudo bem? Cara, isso aqui é o método interno do mapeamento que ele criou lá. Pode ver que está até protect, ó, está até apagadinho. Entendeu? É o próprio objeto categoria. Aí eu não sei por que ele criou isso aí, não consigo te explicar. A gente não criou esse método. A gente não criou aqui na nossa PowerShell, né, nenhum método chamado categoria pura. Tá vendo? Não criamos esse cara. A gente criou a PowerShell categoria com esses métodos aí. Bem, tendo isso em mãos, a nossa model está pronta. Né? Ou seja, eu posso dar um build aqui, ela tem que dar build. Né? A nossa DLL está lá, ó, criadinha, bonitinha para a gente usar, já dessa classe categoria. Então, com a nossa camada model pronta, é lógico que a gente fez a camada model aqui sem se preocupar com o connection string, está se conectando direto. Em algum momento a gente vai ter que se preocupar com isso, em criar uma connection string que ela seja maleável, que eu possa mover o meu projeto de desenvolvimento para produção, etc. Mas não é o nosso foco aqui agora. Tá? O nosso foco agora é fazer funcionar. Vou fazer a camada do meio em Web Service. Então a camada do meio em Web Service, ela tem que ser um Web Application. Tá? Então eu vou clicar aqui, ó, vou dar um Add, New Project, e vou usar aqui, ó, tá vendo? Posso usar esse WCF, Service Library, Service Application, tanto faz, eu posso simplesmente criar como projeto web. Entendeu? WCF é o Windows Component Foundation. Você vai criar, é um pouco mais amplo que o Web Service, o WCF, mas no final acaba sendo o Web Service que a gente vai usar. Você pode configurar ele pelos endpoints a ser outra coisa, mas a gente vai usar ele como Web Service. Tá? Então eu vou criar esse cara aqui como aula 1 ws.ws, que vão ser meus Web Services. Tá? Ou posso criar ela com o nome de control, se eu dou o nome que eu quiser para esse cara. Vou dar OK. Vou criar ela como Service Application. Isso aí, tanto faz. Ó. Vou criar ela como Service Application. OK. Ele vai criar para mim aqui na Solution Explorer, ó, meu aula 1.control. Tá vendo? Isso aqui, na verdade, é um website, tá? Ele tem as referências para que ele funcione como service. Essas referências ele coloca automaticamente service model.web, services. Mas o que interessa para a gente é essa estrutura aqui, ó, da interface, onde a gente vai ter os operation contracts e o service contract e o service, que é o que vai expor o método que implementar na interface. Então a primeira coisa que a gente faz é estruturar a interface. A segunda coisa é estruturar o Web Service. Eu recomendo aqui que a gente exclua esse cara aqui, porque tem que alterar a tag, dá um trabalho, a gente pode esquecer e se perder, e inclua já o Web Service com o nome que a gente quer. Tá? Ou seja, exclui aquele modelo que ele cria, e a gente vai incluir aqui o Web Service, que vai ter o nome. Tá? Aqui a gente vem para WPF, não, então vamos ver o web aqui, se está aqui. Aqui, ó, WCF Service, tá bom? E aqui eu já vou dar o nome que eu quero para ele. Eu quero o nome dele de C categoria, tá? Vai ser o meu Web Service. A controladora da categoria, que é aqueles métodos que a gente precisa. Os métodos que a gente vai expor é o selecionar pela chave, selecionar todos, incluir, alterar e excluir. Tudo bem? Então vamos lá. Criamos o Web Service, onde tem o I categoria e o IC categoria. Primeira coisa... O quê? Eu apaguei o que ele cria, o WCS e a interface, e mandei ele criar com o nome que eu queria. Tá? Eu fiz isso porque tem algumas assinaturas aqui que você tem que alterar, algumas coisas que são chatinhas. Não é que são difíceis, na verdade é uma tagzinha que é mole,
problema é o seguinte, você vai esquecer quando você estiver trabalhando onde é, e você vai empacar aqui um bom tempo até você descobrir que é aquela tagzinha. Então, para evitar esse empacamento, a gente já faz desse jeito. Tá? Exclui e cria com o nome. Aqui eu posso vir aqui na minha interface, ó, tá vendo? A estrutura é essa, ó, Service Contract é o nome do contrato de serviço, tá? Que é C categoria. Isso aqui é uma interface, isso aqui não tem código, só tem a estrutura de métodos. E Operation Contract é os métodos que eu vou expor no Web Service, tá? Então, quais métodos que eu vou expor no Web Service? Eu vou expor os métodos que estão lá na minha PowerShell Class, tá? O método vai ter a mesma assinatura, com exceção que não pode ser estático, tá? E eu vou ter que receber os objetos pelo método. Então aqui, ó, eu vou ter o incluir. Ah, sim, eu tenho que fazer outra coisa antes. Eu tenho que fazer o quê? No meu Web Service, eu tenho que fazer referência à minha model. Então eu vou vir aqui, vou vir em Add Reference e vou me referenciar a minha model, porque eu vou precisar usar a minha model, tá? E aqui no meu Using, eu vou dar um Using, aula1ws.model, para eu poder usar ela aqui. Então, com essa referência feita, eu posso usar ela aqui para eu fazer os meus métodos. Então, eu vou ter o meu incluir, que vai receber uma categoria OCAT, tá? É só isso, é só assinatura, tá? Como é que estava o do Works? Deixa eu só lembrar aqui que eu não lembro. Tem que ter o abre e fecha. Deixa eu voltar aqui. Categoria, ó, categoria. Aqui eu posso colocar o método bonitinho. Ah, não é aqui não. Eu estou alterando o lugar errado. Por isso que está aparecendo aqui. Vou apagar isso aqui. Essa aqui já é a implementação da class, tá? Ou seja, essa aqui está herdando do IC categoria. Primeiro eu tenho que alterar o IC categoria, tá bom? Tem que excluir esse do Works e colocar aqui, ó, o meu Operation Contract, tá? E aqui eu também tenho que dar o Using aula1wcs.model, que eu tenho que usar a model, para ele entender. Então fiz meu Operation Contract, tá? E vou colocar aqui quantas Operation Contract eu quero que o meu Web Service tenha. Então, meu Web Service vai ter o incluir, vai ter o alterar, tá? Vai ter o excluir, vai ter o selecionar, opa, categoria case sensitive, selecionar é o int cat code, e eu vou ter aqui o selecionar todos, que não recebe nada, mas ele entrega um list categoria. Ops. Criei a interface que define como vai ser meu web service. Isso aqui só define como ele vai ser, tá? Aí eu venho no próprio web service. O web service não herda de ser categoria. Olha só que legal. Você vai vir aqui, ó, e vai mandar ele implemente essa interface. Ele vai criar para a gente os métodos da interface. Tá vendo? Criou o método, porque ele está baseado nessa interface aqui que a gente implementou, onde a gente diz lá na interface quais são as Operation Contracts e a Service Contract. E aí a gente volta para o Web Service, ainda não está implementado, ele está disparando um error de método não implementado. Aí eu venho aqui, ó, a categoria ponto incluir. Lembra que a gente criou o método que não é estático? Ou seja, ele é do objeto, ó, o incluir. Tá? Isso aqui poderia estar assim, ó, categoria usando a classe, ó, a gente criou ele direto, ó, aí teria que receber uma categoria. Esse aqui é o estático, esse aqui é de classe e esse aqui é de objeto. De objeto você usa o próprio objeto, o de classe você usa a classe e ela tem que receber o objeto. Essa é a diferença do método estático para o método não estático. Tá? Mas o que vale para a gente é o primeiro. Vou deixar esse aqui comentado, só para ficar lá.
A mesma coisa aqui, ó. Ó, categoria, ponto alterar, tá? Ó, categoria, ponto excluir. Tá excluindo, beleza? Esse aqui é o selecionar. O selecionar é um método de classe, não é? Então é um return, categoria, ponto selecionar, que recebe o cat código. Ó, o selecionar todos é um método de classe, não é? Então, categoria, ponto selecionar todos. Aí tem que ter o return antes, porque ele tem que retornar. Return. Está pronto o nosso web service. Beleza? Você cria a interface, implementa a interface, todo o código está na model. Você só expõe, tá? Seguindo a estrutura do web service. Você programa primeiro a interface, dizendo como é que vai ser, dizendo o que é contrato, o que não é, e depois programa o web service, acessando os métodos que ele tem que acessar para fazer o que tem que fazer. E esses métodos estão implementados aonde? Estão implementados lá na model, beleza? Se der o build no web service, ele tem que dar build sem dar erro. Vamos ver? Opa! Ah, sim, não tem público aqui, é só void, desculpa. Ele não entende na interface se é público ou não. Ele só define a estrutura. Deu build, ou seja, está feito o nosso web service. A ferramenta, ela permite que a gente desenvolva sem publicar isso num servidor web, tá? Quando estiver no mundo real, você vai ter que publicar o seu web service num servidor web, e aí você vai mudar as referências do seu web service para apontar para esse servidor web onde ele vai estar. Esse servidor web, para funcionar com o .NET, tem que ser um IIS, tem que ser um servidor web do Windows Server. Não pode ser o Apache, por exemplo. Tá? Você vai ter que colocar ele num servidor web Windows Server. Só que você pode programar isso e colocar no Windows Server e seu cliente ser Linux, por exemplo. Porque ele vai entender o web service um programa Java. Você pode fazer toda a sua camada model e a sua programação de uma forma muito mais rápida, se você quiser, deixar no único servidor centralizado o Windows. Se todo o seu ambiente for Linux, você pode ter os clientes Java consumindo esse serviço Windows, que você fez rapidamente. Você pode ter parte da sua estrutura separada em outro tipo de view, não tem problema. Tá bom, programei a minha control, que é o meu web service, agora eu vou usar ela na minha view, não é isso? Então como é que eu faço na minha view? Na minha view, eu não faço mais referência a model, eu vou fazer uma web reference ao meu web service. É isso. E eu vou dar um nome para ele, que eu posso dar um nome que eu quiser. Então eu vou vir aqui, ó, e vou dar um add service reference. É isso. Isso aqui podia estar na web, ó. Quando você manda aqui, ó, isso aqui é uma URL que você pode dar, ó. Tá vendo aonde está a URL? E ele vai descobrir o web service se você usar. Ele vai acessar o WSDL, que é o Web Service Description Language desse web service, para que você possa usar aquele web service. Para você ter ideia, localmente, eu não sei se vai funcionar, mas vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês. Eu posso dar aqui um set startup page nesse C categoria e mandar executar aqui como set startup project para abrir o projeto web service direto. Vou salvar, vou executar, ele vai abrir aquela página ali, ccategoria.svc. Ele está abrindo o cliente de teste do web service. E eu podia estar testando o meu web service direto. Ele está vendo? Ele subiu um servidor web local, tá vendo? E chamou o web service. Ele fez isso para a gente. Ou seja, ele tem como a gente olhar aqui o que ele faz, ó. Tá vendo? Invocar o método aqui, ó. E ele vai invocar. Se tivesse objeto lá, ele selecionaria. Eu poderia passar um cat código aqui, ó, que é o value que ele recebe, e dar um invoke, tá? Ele retornou nu, ó, no object, porque não tem nenhum registro lá gravado no banco. Se tivesse, ele retornaria com esse cat1, entendeu? Então eu posso testar ele direto aqui no web service, para que eu esteja fazendo aqui a primeira programação do serviço, depois eu vou usar o serviço, não tem problema. Mas agora eu vou colocar aqui, vou voltar para o meu cliente Windows, vou dar set startup project
e vou fazer a Service Reference na própria aplicação, ó. Service in Solution, tá vendo? Ele vai descobrir o serviço na solução, C categoria. Se isso aqui tivesse na web, eu colocava o URL aqui, ó. Ele levantou esse servidor aqui para eu fazer referência. Ele levantou um servidor web no localhost, que o Visual Studio ele vem com o servidor web dele, para que eu possa fazer referência local e desenvolver sem precisar publicar, né? Aí eu faço referência, por padrão a gente vai dar o mesmo nome do SRB, eu vou colocar aqui C categoria, no padrão, mas aqui poderia ser qualquer nome. Tem algumas propriedades avançadas que a gente pode usar, que a gente não vai usar, tá? E eu vou dar OK nesse C categoria. E ele fez referência ao Web Service aqui, ó. Toda vez que eu alterar alguma assinatura, incluir um método no Web Service, alterar uma assinatura dele, eu tenho que vir aqui, ó, clicar com o botão direito e dar o Update Service Reference. Porque senão ele não vai baixar a atualização do Web Service. Com o Update Service Reference, ele vai puxar essa atualização para mim. Deixa eu levantar aqui esse servidor de novo, para vocês entenderem o que é o Web Service. Vou dar de novo aqui, ó, Set Startup Project. Set Startup Project. E vou mandar executar. Ó, ele vai levantar o service, tá vendo? Localhost. Vamos acessar desse mesmo jeito aqui, ó, via browser. Vamos lá. Vamos digitar aqui, ó, http://localhost. Ele está usando uma porta específica para desenvolvimento, 49159, tá? C categoria barra C categoria.svc. Estou acessando via browser. Ele trouxe para mim o Web Service. Tá vendo? Esse aqui é o WSDL que a aplicação utiliza para fazer. Tá? Esse aqui é o WSDL completo. Ou seja, eu posso acessar o WSDL. Aqui tem a definição que a aplicação precisa para entender o método, que é criado automático pela ferramenta. Tá? Aqui tem outra definição do WSDL. Isso aqui a gente não precisa entender, a ferramenta cria para a gente essa assinatura. E aqui tem exemplos de como usar o cliente, como usar em C#, como usar em Visual Basic. Tá? Isso aqui é público, isso aqui pode ser consumido em Java. O Java você vai precisar conhecer esse WSDL para consumir. Tá? O Delphi, o Visual Basic. O Visual Basic com o Ajax Toolkit, não, o SOAP Toolkit instalado, o Visual Basic consegue consumir o Web Service. O Excel consegue consumir o Web Service. Qualquer aplicativo que entenda o Web Service consegue consumir esse Web Service. Tá? Então, está disponível no browser. Quando você publicar isso no servidor web, vai ficar disponível na URL que você publicar. Beleza? Qualquer aplicativo que conseguisse acesso de segurança naquela publicação que você fez, vai conseguir acessar esse método. Ou seja, qualquer aplicativo, em teoria, consegue se integrar com o seu, desde que você exponha ele em Web Service. Via web. É público, não tem barreira de firewall. Vai sair pela porta 80 no servidor web. Essas portas não são bloqueadas por firewall. É. Beleza? Voltando lá para o nosso aplicativo Windows de novo, que está aqui o C categoria. Só fiz referência ao Web Service, não fiz referência à camada Control inteira e não fiz referência à camada Model. Eu só conheço o Web Service, é assim que funciona. Tá? Aí eu vou vir aqui no categoria. Quando o form ligar, eu vou trazer todas as categorias. Então eu vou lá, o nome do meu grid é GRB itens, tá? Então, aqui eu vou usar uma variável ccategoria ponto ccategoria client, tá vendo? É o cliente da ccategoria. Vou chamar esse cara de oproxy, tá? Aqui eu podia dar qualquer nome. Eu podia dar, por exemplo, o meu web service. Vou chamar ele de web service de categoria aqui, só para ficar mais claro para vocês. Eu gosto de usar oproxy, tá? Web service categoria, tá? É igual a new cat, tá? Tem que colocar o ponto e vírgula lá. Se eu abrir uma conexão com web service, eu tenho que fechar, tá? Aqui eu vou dar ws categoria.open, tá?
E vou fechar no final. Beleza. Mas eu estou criando um objeto categoria, não estou criando um objeto categoria. Então eu tenho que vir aqui, ó, C categoria, que é o nome que eu dei lá quando eu fiz a referência. Podia ser qualquer nome. Ponto. Eu quero um objeto categoria. OCAT é igual a new C categoria, ponto categoria. Entendeu? Esse objeto categoria está vindo através do web service. Ou seja, eu não conheço a model, eu só conheço o web service, está totalmente isolado da model. Tá? Aí eu vou vir aqui, ó, eu poderia usar dessa forma, isso aqui eu vou usar no incluir, desculpa. Aí aqui eu vou ter o meu list, não, o web service não me entrega objeto do tipo list, ele me entrega array. O que significa isso? Que eu vou ter um categoria, um C categoria, ponto, categoria, array, ó a lista, é igual ws categoria, ponto, selecionar todos. Lembra o método selecionar todos? Que a gente programou lá, está exposto através do web service, que é o C categoria client. E aí eu abro e fecho parênteses, tá? Ele vai me trazer um array de categorias, ó, tá vendo? Um array de categorias, tá lá, ó, o arrayzinho, abre e fecha. Aí eu posso fechar a conexão, que agora eu tenho objeto desconectado, e aqui eu posso vir aqui, grditens.datasus igual a lista. Aí o GRD vai se montar. Isso aqui, como eu vou usar em vários lugares, eu vou montar um métodozinho chamado carrega grid. Nosso private void carrega grid. Tá? Nosso private void carrega grid vai ser isso aqui. E no método load, a gente chama o carrega grid. Beleza? Executamos o WS. Então, todos os métodos que eu executar, o incluir, o alterar, eu vou precisar instanciar o cliente, vou precisar abrir, vou executar o método, vou fechar. É assim que vai funcionar. Beleza? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma variável privada para dizer se é uma inclusão ou alteração, private vol incluir. Já vou setar true para ela, que o form abre como incluir igual a true, tá? E aí, quando eu for salvar, eu vou ter aqui, ó, if incluir. Se não, é uma alteração, tá? Else é uma alteração. Beleza? Então aqui eu vou ter esse mesmo cara aqui, ó, ws open, e aqui embaixo eu tenho que ter obrigatoriamente o close. Por quê? Porque isso aqui, gente, ele vai negociar uma conexão com o servidor web, tá? Vai estabelecer a conexão, vai executar o serviço na web e no final você tem que encerrar a conexão HTTP. Não te interessa mais, você já fez o que tinha que fazer. Então depois que você abre a conexão, ele vai negociar com o servidor web. Você conseguiu estabelecer a conexão, você faz a operação que você quer fazer, no final você fecha. Não te interessa mais. Beleza. Então aqui eu vou ter um objeto C categoria, categoria, OCAT, é igual a new C categoria. C categoria, categoria. Tá bom? Olha só que legal. Esse objeto OCAT nosso. Ele tem cat código e cat nome. Não aparece para a gente os métodos do objeto. Por quê? Porque no web service a gente não consegue expor no objeto o método. O objeto ele é só de transporte de dados. Ele não conhece os métodos. Os métodos eles estão expostos no objeto de web service com o operation contract. Aquele objeto de web service que a gente colocou os operation contract, que são os métodos que estão aparecendo no web service. Então aqui, ó, ocat.catNome é igual a txt catnome.text. No incluir não tem código porque está autonumerável, então vai lá, ó, ws categoria ponto incluir ocat. No alterar, o nosso ocat tem que receber o cat código, é igual a txt cat código.text. Aqui eu vou ter que fazer um int.pass, porque o objeto vem com o mesmo tipo de lá do mapeamento. E aqui eu tenho ws.alterar. OCAT. É isso. Tá?
Meu incluir está exposto no Web Service. Eu vou colocar um ponto de parada aqui para a gente entender o que ele faz. Meu selecionar todos vai funcionar, mas não vai trazer nada porque ainda não tem. Depois que ele fez o incluir ou alterar, eu vou chamar de novo o carrega grid, que eu quero recarregar o grid com Web Service. Tá? Isso aqui, em teoria, está dando mais trabalho. Por quê? Porque ele vai negociar de novo uma conexão. Tá? Ele vai negociar de novo uma conexão. Então, aqui no meu carrega grid, ó, eu posso ter outro private void sub carrega grid que recebe um objeto do tipo categoria aberto, que recebe esse cara aqui aberto. E aí esse cara aqui, ó, fica aqui dentro. E esse cara aqui também. Eu vou fechar ele só depois. E aqui eu chamo subcarrega grid com WS categoria. Tá. Por quê? Porque aqui embaixo, como eu já tenho uma conexão aberta, antes de fechar e ter que abrir de novo aqui, eu posso chamar o subcarrega grid, que vai receber o meu web service que eu instanciei aqui, que ele tem o nome também de WS categoria. E aqui eu não chamo carrega grid completo. Para eu não ter que negociar duas conexões com o web service, uma para carregar o grid e outra para fazer a operação. Porque as conexões com o web service elas são onerosas. Imagina o seguinte: você está com um servidor web lá nos Estados Unidos, você está usando um serviço que está lá nos Estados Unidos, você tem que abrir uma conexão, fazer sua operação e fechar a conexão é oneroso. Né? Se você tiver que fazer isso duas vezes para uma ação só, fica onerosa demais. Então a gente tem que ter esses cuidados. Tá? Aí vou executar. Opa, ele está abrindo aí no meu projeto, está configurado. Não quero mais que seja você, eu quero agora que seja você. Tá? Set Startup Page, Set Startup Project, e você vai ser o FRM categoria, é o meu Application Run inicial. É isso aí. Quando eu der Start, ele vai abrir o FRM categoria, já vai fazer o Web Service carregar a grid quando abriu. Tá vendo? Ele já fez o Web Service categoria. Aqui eu tenho que tirar, no meu carrega grid, no meu subcarrega grid aqui, eu tenho que colocar grd itens.outGenerate columns igual a false. Não quero que meu grid gere as colunas automaticamente. Ele vai carregar, carregou meu gridzinho configurado do jeito que estava, tá bom? Preenchi a categoria, primeira categoria, né? Ouro, salvei. Opa! Deu um erro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um ponto de parada, pode ter um erro na programação, não tem problema. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? No nosso incluir, a gente vai colocar um ponto de parada. Isso é o que é legal, programar o web server com .NET também. Eu consigo debugar até o serviço. Eu vou mandar ele incluir. Vou inserir aqui o teste, vou salvar. Ele veio aqui, ó, minha categoria, teste, tá vendo? Cat nome está com teste. Aí vou dar F11 para ir passo a passo. Ele vai entrar lá no web service, ó. Categoria teste, ó, incluir, categoria, instanciou o data context, vamos ver se ele consegue, ODB, deu erro aqui, ó. Agora por que deu erro? Vamos lá no inner exception, no não conseguiu me dizer por que deu erro.
Ele não conseguiu converter as coisas aqui. Bem, não tem open, é isso mesmo. Deixa eu ver se o erro está associado a isso aqui. Essa aqui é a outra forma, tá? Que a gente teria para fazer. Instancial data content. E ele recebeu o this, ó, que é o próprio objeto, categoria. Vamos ver se vai dar. Acho que ele se perdeu nas referências. Talvez só funcione com método estático usando o web service. Vamos tentar agora com o método estático. Pode ser que eu esteja errado aqui. Vou usar static. E aqui vou usar... Já tem um método embaixo, né? Lá do web service, eu vou chamar o método estático. Eu vou chamar direto da categoria. Vamos ver se vai. No. What? Insert on submit. Deixa eu ver se eu tenho o código errado aqui. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa. É isso mesmo. Não tem nada de errado, não. Vamos achar o problema. Não está aberto. Deixa eu pegar a string de conexão aqui e vou fazer do jeito certo. Vou criar aqui, gente. Esse é o tipo de coisa que é ruim para a aula, né? Vou criar aqui uma classezinha de conexão. Vou chamar aqui dentro da folder de global files. E aqui eu vou criar a class para conexão. Vou colocar aqui public class conexão.
colocar aqui a nossa string de conexão para retornar. E eu vou usar esse cara aqui na instância da categoria para ver se esse é o problema. Observa aqui que eu estou na tentativa e erro, tá, gente? Global files, conexão, str conexão. Isso aqui é o seguinte, gente. Depois, lá nesse str conexão, eu só resolvo da onde ele está buscando a string de conexão, que aí está resolvido o problema. Tá? Beleza, beleza. Build. Build. Vamos lá. Vamos lá. Teste, salvar. Que chato. Que chato. Try. Catch. Exception. X. Output. Beleza, vou colocar aqui o ponto de parada para a gente ver qual que é o exception que está dando. Teste, salvou, exception, com plus exception code. Legal, né? Foi muito generoso. Bem, vamos voltar lá para o nosso WCF. Está aqui o nosso webconfig. Esse aqui é o endpoint dele. Vamos ver a referência aqui. Eu vou copiar todo esse endpoint aqui do meu serviço lá para baixo. Que é esse cara aqui que ele criou. System.service mod. Vou meter ele aqui na minha view, no app-config. Cadê o app-config? ID. Application Configuration File. É isso que eu quero. App-config. Já existe. Cancela. Tá aqui. Tá aqui o endpoint. Não sei porque não funcionou, não.
entendi. Estragou a emoção. Estava tão emocionante. O quê? Não, está como alto numerável. Se fosse primary key errada, exception dava. Não era conversão, não? Não. É erro de com mesmo. É erro na comunicação com SQL. É que ele tá entrando no exception aqui, ó. É alguma coisa com a minha partial class aqui. Aí eu vou ter que pesquisar o que é esse erro aqui, que eu também não sei. Para resolver isso. Tá dando essa exception aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver lá como é que está o meu mapeamento. Tabela categoria. Categoria. Eu esqueci alguma propriedade? Não. Access Public está certo. Eu não esqueci nada não tem explicação não. Já fiz isso 1 milhão de vezes. Não consigo explicar o que houve. Ah, sim, consigo. A tabela está sem chave. Consigo explicar, sim. Ele não consegue entender a tabela sem chave. Você tem que colocar a chave primária na tabela. Eu criei a tabela sem chave no banco. Aí ele não... Não, imbecil não entende. Mas você coloca outro número. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu dar o build aqui. Build aqui. Build no Web Service. Update Service Reference. Vamos lá. Foi. Teste. Salvar. Não deu exception agora. Ah, deu ainda. É porque no banco ela ainda está sem chave primária. Tem que mapear, tem que recriar ela no banco. Eu vou recriar ela lá rapidinho. Vamos ver se é isso mesmo. E remapear ela. Deixa eu abrir aqui o Server Explorer. Vou pegar aqui a tabela categoria. É porque o meu banco não está autorizando eu alterar a tabela. Tá? Vou excluir esse cara. Vou incluir de novo. Cat. Código. Int. Identity yes. E ele é primary key, maldito. Cat nome. Baixar 50. Alô, news, não. Salvei em categoria. Ok. Ok. Esse é o tipo de erro que a gente gasta muito tempo. Também ainda não sei se é só ele. Vou excluir você, que você não me interessa mais. Delete. Vou vir aqui, excluir você. Vou vir lá no banco. Remapear. Vou alterar de novo o update checked.
Vamos ver se vai agora. Vamos ver se vai. Teste, salvar. Só está com a propriedade errada no grid, mas agora foi. É isso mesmo. Beleza? Vou encerrar o vídeo aqui, na aula que vem eu explico de novo e a gente explica.